Este é um convite de Deus para você iniciar uma festa em sua vida na casa de oração, isto mesmo, orando com seu entendimento, orando com o seu espírito. Deus quer edificar a sua vida. E teremos hoje, rápido, 4 testemunhos que vão abençoar sua vida, vendo de fato como que Deus satisfaz os desejos do nosso coração, intervindo também em situações completamente difíceis em nossa vida. E como último testemunho do José Antônio, você verá que mesmo antes de você ter uma aliança com ele, Deus já estava cuidando de você. Mas vamos iniciar com a Simone. Ela está muito emocionada porque ao dar esse testemunho, ela tinha acabado de sair de fato da experiência profunda com o Espírito Santo. Então vamos ser abençoados e edificados. Paz e graça, irmãos, paz para todos, irmãos da nossa igreja amada, para nosso Brasil, para nossa nação, para todos. Eu nunca esperava que esse dia fosse chegar, mas chegou. Deus pega, todo mundo fala de surpresa, agora eu acredito, Ele pega de surpresa. Em meio a tantas tribulações, tantas coisas que acontecem em minha vida, o pastor Renato sabe um pouco, meu marido, outras pessoas mais chegadas, mas enfim. Deus hoje me mostrou de uma maneira tão linda, tão intensa, tão maravilhosa. Hoje eu falo, há mais de um ano atrás, setembro do ano passado, eu fui levada às águas, aqui na Igreja Maranata. Fui batizada, mas hoje eu falo. Hoje sim eu fui batizada no Espírito Santo do Senhor. É uma glória, é uma maravilha, é uma bênção. Não tenho o que falar, expressar, é sentir, é um transbordo tão grande no peito, é uma maravilha, é uma bênção, é um choro que vem com tanta alegria, com tanta felicidade, com tanta imensidão, que eu não tenho como expressar, igreja. A única coisa que eu falo para todos vocês, igreja, Deus nos chama, Ele chama, chama, chama muito por nós. E Ele vem me chamando, me chamando, me chamando. O Espírito Santo do Senhor, cada dia me tocava mais e mais e mais. E hoje, nessa manhã, eu acordei, eu via um céu azul que não existia, luzes maravilhosas me tocando. E o Senhor vindo me buscar, me falando, venha, filha, eu estou com você. É maravilhoso, é tremendo. Então, igreja, eu falo, eu clamo a vocês, ouçam a voz de Deus, aberto o coração de vocês, irão sentir o que eu senti hoje. É pleno, é tremendo. Aí, quando a minha filha acordou, eu só falei para ela, bom dia, filha. Ela, bom dia, mãe. Eu falei assim, um dia lindo, maravilhoso, Deus é tremendo. Ela foi trabalhar. Depois, ela retornando no almoço, eu falei com ela, Estela, Deus tem tocado no meu coração cada dia mais e mais e mais. E hoje Ele tocou de uma maneira tão profunda. Eu senti o poder do Espírito Santo de Deus em mim. Filha, Ele é tremendo. A unção de Deus sobre a nossa casa é tremenda. Ela não se aguentou, chorou, segurou as lágrimas, claro, mas é tipo a mãe aqui chora. Estou com o olho hoje inchado. Falando isso para vocês, com o olho bem inchadinho, de tanto chorar, mas chorar de felicidade, de alegria, porque em conhecer a Deus, como é maravilhoso. E hoje, a minha filha, eu tenho certeza que cada dia mais ela está conhecendo a Deus. Cada dia mais o Espírito Santo do Senhor está lhe tocando como tocou em mim e vai tocar. Ela vai ser levada às águas, eu creio nisso, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Igreja, eu clamo a vocês, orem, orem cada dia mais. É o que eu fiz em meio a tantas tribulações que existem em minha vida. Hoje eu só falo uma coisa, elas existem, mas eu tenho um Deus maior, que todos os dias está comigo e nunca vai me deixar. Tudo passa, mas Deus nunca nos deixará. Só isso que eu posso falar para vocês. Creem em Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, orem, clamem ao Senhor. É o que eu mais faço. Todos os dias da minha vida. E cada dia
mais e mais eu quero sentir. A sede é grande, muito. Hoje eu descobri como é maravilhoso, como é tremendo. Então, cada dia mais, clamem ao Senhor, se entreguem ao Senhor como eu fiz, e vocês descobrirão a maravilha que é Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Oi, gente. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Um dia eu tive um... eu acho até que Deus, ele é uma pessoa assim fantástica, maravilhosa, porque ele sonda realmente os nossos corações, né? E eu tive uma vontade, que alguns vão até rir de mim, uma vontade uma vez de ter um carro, entrar numa agência, comprar um carro e ser da cor que eu queria. Eu escolhi a cor, né? Não é chegar e comprar o primeiro carro que tinha na frente. E só que isso eu nunca pedi a Deus, porque eu achava assim, gente, como assim, né? Como é que eu vou pedir para Deus me dar um carro que eu escolha a cor? Então, eu achava que era assim, o cúmulo do supérfluo, né? Para incomodar Deus, né? Só que a palavra de Deus, ela fala o seguinte: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. E essa palavra é muito verdadeira. Só que eu não tinha dimensão disso. Então, o que aconteceu? Eu nunca falei para ninguém, nem o meu marido, Zé Carlos, sabia desse sonho que eu tinha, essa vontade que eu tinha. E eu nunca falei para ninguém sabia. Mas o Senhor conhece o nosso coração, né? E um belo dia, o Zé Carlos saiu da empresa, fez uma rescisão contratual. E o Gregório, ele nos procurou e falou com a gente assim: ô Zé, você sabe que você pode usar essa rescisão, esse fundo de garantia aí para quitar a sua casa? Aí o Zé Carlos falou assim: não sabia. E ele ajudou a gente, porque ele trabalha também com isso, né? Ele ajudou a gente nesse ponto. E nós conseguimos quitar a nossa casa, que estava pela Caixa, com essa rescisão, com esse fundo de garantia. E sobrou um dinheiro bom que dava para comprar um carro. Só que o Zé Carlos sempre, ele que comprou os carros, sempre foi ele. E ele estava com a intenção, a gente já tinha Paraty, ele tinha a intenção de comprar um carro utilitário, um Palio Candy, uma coisa assim, né? Só que eu não, né? Aí, só que eu não falei nada. Aí ele me chamou para a gente ir nas agências e começar a olhar os preços dos carros e tudo, né? Enfim, vou resumir. Nós fomos à última agência de carros. Foi perto do meu aniversário. Ele falou que queria me dar de presente o carro. E nós fomos, entramos, e aí ele avaliou o nosso carro, aquele trâmite todo que todo mundo já conhece. E aí, quando chegou uma bela hora, o vendedor falou assim: por que vocês não compram, ficam com a Paraty de vocês e compram um carro novo? Quanto vocês têm para dar? Aí a gente falou X. Aí ele falou: então, dá para dar entrada num carro novo. Aí ele pegou, o Zé Carlos pensou assim, e falou assim: mas como que fica isso? Aí explicou tudo, tá? Enfim, deu para a gente dar entrada no carro novo. E eu fui escolher o carro que eu queria e a cor que eu queria. Só que, até aí, tudo bem, né? Quem disse que eu lembrava da minha vontade? Eu não lembrava. E o que aconteceu? O Senhor me lembrou, né? Quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que veio ao meu coração, foi isso. Você hoje escolheu o seu carro e escolheu a cor do seu carro, que inclusive não tinha na agência. Então, o que eu experimentei? Eu chorei tanto, gente, naquele dia, porque eu pude aprender que Deus conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece até as coisas supérfluas que você pensa em pedir, você sonha na sua vida, mas basicamente é você se agradar do Senhor.
porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, o mais importante é você entender que quando a gente agrada ao Pai, o nosso Pai, a Bíblia fala que se nós que somos humanos, se o nosso filho vier pedir alguma coisa para ele, a gente vai dar uma coisa ruim, depreciativa, né? Então, eu tô parafraseando a palavra. A gente sempre quer, como pai, dar o melhor para os nossos filhos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não tenha vergonha de ter sonhos diante de Deus. É importante que você sonhe hoje e sempre. Né? Deus nos fez para ser sonhadores também, mas sonhar com o objetivo de alcançar. E como você alcança sonhos? Primeiro, trabalhando para alcançá-los. Trabalhando, que eu digo, correndo atrás das suas metas. Segundo, você colocar diante de Deus e agradar o coração de Deus, porque o impossível é Ele que vai fazer. Então, pense nisso, agrade o coração de Deus, porque Ele satisfará o desejo do seu coração. Essa é a minha palavra para você. Sempre pense nisso. E nas suas atitudes, na sua palavra, no seu dia a dia, o que você está fazendo? Está agradando ou desagradando o coração de Deus? É isso que mais importa, ok? Que Deus abençoe você e te dê muitas bênçãos, muitos sonhos para você sonhar e realizar diante de Deus. Agora, lembre-se de uma coisa: os seus sonhos têm que abençoar outros. Que um sonho só para o seu deleite não existe. Então, os seus sonhos têm sempre abençoar outras pessoas. É assim que Deus quer que nós sejamos. Amém? Oi, gente. A paz do Senhor. Que Deus esteja presente aí em todas as casas, lares. Meu nome é Zé Carlos. Eu sempre tenho o hábito, já está automático, falar que eu sou o Zé Carlos da Miri, e ela, em contrapartida, fala que ela é a Miriam do Zé Carlos. E a gente continua a vida aí, apesar de toda essa situação de adaptação, de mudanças, né? O mundo mudando de uma forma inesperada, mas o ser humano tem o poder de se auto-adaptar, né? E Deus sempre nos preparou para isso, só que a gente nunca enxergou isso, né? A gente fala de uma palavra de Deus, onde a gente tem mais de 2.000 anos aí passados, onde tudo passa e a palavra não tem passado. Então, mais do que nunca, mostra para a gente esse poder que a palavra tem e que, às vezes, a gente não se toca dessa sensibilidade e quão importante isso é para a gente, para a nossa família, nossos amigos, e a gente poder entender isso e botar em prática na nossa vida. Então, assim, testemunhos a gente tem muitos de forma tremenda, através de pessoas. Eu tenho muito hábito de orar, pedindo para que Deus fale através de sonhos e profecias, e Deus faz isso. Então, assim, a gente lida com casais, famílias, há mais ou menos uns 19 anos, né? E a cada vez que a gente lida com uma família diferente, a gente aprende um pouco mais. E, na verdade, a essência de Deus é isso, que nós sejamos humildes para aprender. Jesus foi humilde para aprender. Então, ele bota isso e coloca isso de uma forma muito prática, com muita sabedoria, que nós temos que estar aberto para isso. Então, tipo assim, como esse trabalho que a gente sempre teve aí de casais, onde foi inspirado por um homem muito abençoado, né? Eu sempre falo que o pastor Marcos é uma pessoa, é um cara que teve essa visão, é um cara visionário, e isso voltou e começou lá atrás, honra e glória a quem tem honra, e ele tem essa honra. Eu nunca deixei de falar isso, a gente sempre teve outras lideranças, né? Mas assim, quem trouxe essa essência do Casados para Sempre aqui na igreja foi o pastor Marcos. E a gente de lá para cá tem crescido muito, e eu agradeço muito por essa oportunidade, uma oportunidade que lá atrás eu relutei. Né? Eu relutei porque lidar com famílias é muito complicado. Lidar com famílias é mexer com fogo a todo momento. E quando foi falado isso para a gente, a Miriam aceitou de imediato e eu relutei. Cada um tem seus problemas,
a gente já tem muita coisa para se preocupar, ainda vai ficar se preocupando com a família dos outros, né? Mas Deus, ele tinha um propósito. Tanto é que eu repito que eu estou aí 19 anos com isso, com esse trabalho, onde quanto mais a gente tenta fugir, mais as coisas acontecem. Tanto é que a gente já se programou agora para uma nova turma em início do ano que vem, se Deus quiser assim permitir, né, em relação a isso. Mas, tipo assim, o que eu quero falar sobre esses testemunhos? Todas as vezes que nesses 19 anos a gente estava ministrando turmas, ou seja, Deus fez algo extraordinário conosco. Seja em vida profissional, seja vida espiritual, seja vida financeira, a gente crescia a cada momento que se dava. Nós somos muito ingratos, né? A gente tem aprendido cada vez mais que a gratidão é a base de tudo. Poucas pessoas conseguem diariamente amanhecer, acordar, se levantar, se ajoelhar e agradecer a Deus por ter levantado, aberto os olhos. Isso é uma essência muito simples e uma prática muito interessante que a gente não faz. E se fizesse, seria tremendamente poderosa. Então, o que acontece? A gente pegou esse hábito de fazer dessa forma. E a cada turma, a cada casal, a cada família que a gente lidava, né, a gente até pede perdão, porque começou a ficar uma multidão de famílias, de pessoas, né, que a gente lidava, e você começa humanamente a não conseguir falar com todos ao mesmo tempo. E a gente ora, né, porque alguns se afastam de locais, tem gente nossa que já está nos Estados Unidos, fez Casados, por exemplo, com a gente. Então, assim, essa semana ligou para a gente. Então, para você ver como é que a raiz disso é interessante, né? Fica lá a planta, fica a semente. Então, o que acontece? Toda vez que a gente ministrava, Deus falava algo, Deus fazia algo, às vezes até com as pessoas que participavam. Numa dessas reuniões, inclusive, não existe coincidência, esse casal hoje que ligou para nós, ligou para a Miriam, na verdade, querendo que a gente bata papo com eles lá nos Estados Unidos. Numa determinada situação, eu estava sofrendo muita pressão no trabalho. É um emprego que eu estou há 5 anos, fiquei 16 no emprego anterior. E eu estava sofrendo uma pressão muito grande psicologicamente, porque é uma empresa muito ego, né? As pessoas, por terem um cargo, acham que são melhores do que as outras. E essa esposa, nesse momento, assim, a gente estava dentro da reunião, a gente não tinha intimidade com eles, porque era logo a primeira ou segunda semana. E eu, tipo assim, eu não sabia, né? Mas ela já estava recebendo um incômodo de Deus para falar algo para mim, só que ela não me conhecia, não tinha intimidade comigo, não sabia da minha vida. Para você ter uma ideia de como o poder de Deus é sobrenatural. E Ele usa e abençoa as pessoas para abençoar a gente. Aí o que acontece? Eu estava com um problema e a gente, no Casados, a gente sempre foi muito transparente. A gente é transparente, não é porque a gente é crente que a gente não tem problema, não é que a gente é crente, que a gente não fala mal, que a gente não erra. A gente erra. A gente, quando você vê, você está falando mal de alguém, você está fazendo uma atitude errada. Isso a gente faz, né? Essa é a nossa iniquidade, que não deveria acontecer, mas acontece. E aí, durante essa reunião, a gente sempre teve o hábito, tipo assim, essa semana, gente, eu discuti com fulano, eu peço perdão a vocês, mas discuti, essa semana a gente não orou, assim, coisas reais, que eu acho que tem que ser bem transparente. E aí, só que nisso, ela estava sendo incomodada para falar comigo algo, e eu não estava nem sabendo, né? E aí o que acontece? Para vocês terem uma ideia, ela estava sendo incomodada, tipo assim, fala para ele que esta semana eu vou agir nesse problema. Mas ela não sabia de nada. Aí ela praticamente ficou assim, mas falar o quê, Deus? Confirma para mim, vou falar o quê? Para ele não ter intimidade, eu não conheço ele, não sei da vida dele, não sei nem o que ele faz. E aí, quase para terminar a reunião, eu falei para as pessoas, gente, olha só, a gente tem orado por vocês, mas eu estou com uma pressão muito grande, uma perseguição muito grande no trabalho. Infelizmente, a maioria das pessoas são muito boas de trabalhar, mas sempre tem aqueles que se deixam levar pela intimidade do mal. E aí, ela era assim, um bullying, né, profissional. E muito incomodado com isso, e eu, do meu jeito de não agredir, de não falar, de estar sempre, sabe, cabisbaixo, isso aqui estava me oprimindo, mas eu resolvi falar na reunião. E aí, quando eu falei isso, ela começou a chorar, mas eu não entendi nada,
e ela pediu para conversar. Só que a gente pensou que era alguma conversa sobre casal, né? Que a gente tem o hábito de ficar depois da hora, conversando, e na verdade não era. E então, na verdade, ela falou para mim que Deus confirmou para ela o que tinha que falar para mim, só que ela não tinha a mínima ideia. Ela pediu a confirmação de Deus. E Deus falou para ela, me incomodou para eu falar e ela ter a certeza que era para ela dizer o que tinha que me dizer. E realmente, na semana seguinte, não que eu fique alegre com o que aconteceu, mas a pessoa realmente, ela foi desligada da empresa por outras vezes que ela fez a mesma coisa. Não comigo, com outras pessoas ela fez muito pior. Mas para você ter uma ideia de como é o poder de Deus. Enquanto a gente está aqui, o mundo gira, as coisas andam e Deus fala com quem tiver que falar para te abençoar. Então, o que eu digo, gente? Busque a Deus. Independente do momento, independente do que você está passando. Busque a Deus, fale com Deus, ore a Deus, louve a Deus, porque Ele vai trazer a resposta para tudo que você... O teu deserto é teu deserto. Cada um tem um deserto diferente, mas Ele sabe onde e quando vai acabar isso. Então, busque a Deus em todo momento, fale com Ele para que Ele possa estar te orientando e trazendo a vitória a você. E seja fiel. E muito cuidado com o que você fala, diz e pensa, mas seja fiel em oração e ore pelas pessoas. Quanto mais você ora por eles, mais Deus te abençoa. Quanto mais você abençoa pessoas, mais Deus te abençoa. Então, é uma coisa que eu levo, funciona comigo há muitos anos, e eu tenho aprendido que é importante eu dizer isso para as pessoas. Então, assim, fica esse recado, esse testemunho que, na verdade, Deus me colocou agora, eu não tinha nada preparado, e pela confirmação da minha esposa, Deus é tremendo, mais uma vez. Então, eu quero dar um abraço a todos, que a paz do Senhor esteja na casa de vocês, nos lares, com vocês e toda a família. Amém? Que Deus abençoe vocês. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, a todos os nossos irmãos. Eu estou aqui hoje para contar a vocês sobre algo assim que me aconteceu alguns anos atrás e que trouxe assim uma expectativa no meu coração de como Deus ele faz as coisas nas nossas vidas, independente da nossa fé, né? Muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida que nós não precisamos da nossa fé para que aquilo venha a acontecer. Eu trabalhava numa empresa alguns anos atrás e viajava muito nesse período, um pouco bem mais jovem, né? E aquilo me trazia, assim, alguns momentos assim que eu passava muitas horas na estrada e aquilo muitas vezes me trouxe assim preocupação, porque eram viagens longas e eu voltava. Você em estrada muitas vezes não tem noção do que possa estar acontecendo, né? Ia 2 vezes mais ou menos por semana num lugar chamado Frade, ficava mais ou menos 42 quilômetros depois de Angra dos Reis. Sempre ia uma viagem de 7 horas e pouco, e todas as vezes que eu ia, voltava e nunca tive assim nenhum tipo de problema, de empecilho, nada assim que me impedisse de ir e voltar normalmente. Até que um dia eu fui para essa viagem e na volta estava tudo normal, acontecendo de uma forma assim bem tranquila. E de repente eu comecei a ver o tempo assim escurecendo e o tempo ficando assim meio cinzentado. E eu fui assim, mas estava tranquilo, fui andando e eu sei que de repente começou uma chuva, algo assim muito forte. E aí eu fui caminhando na estrada por aquele período e eu achava que era uma chuva como uma outra qualquer, sem nenhum tipo de problema. Só que quanto mais eu ia me aproximando, né, vamos dizer, do meu destino, que seria aqui a cidade de Nova Friburgo, de repente aquilo foi apertando e foi uma chuva assim muito intensa, e a cada tempo que ia se passando, aquilo foi aumentando, e eu aí comecei até ficar um pouco preocupado com aquela situação, porque
não era normal nas minhas viagens por aquele período ali, ter aquele tipo de chuva, aquele tipo de situação em que eu me deparei. Um período assim da minha vida que eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com Deus, quer dizer, eu era cristão, mas não tinha muito essa vida com Deus, né, como eu tenho hoje. Então eu, começando aquela situação toda de um temporal, a cada hora parece que ele aumentava mais, e eu então comecei a perceber daquela situação e que eu não tinha controle de nada daquilo, né? Então eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes a gente está numa situação assim que você está passando uma dificuldade, você não tem noção se a sua fé vai ser algo assim que vai fazer alguma mudança. Quer dizer, para ser bem sincero, naquele momento eu nem achei que eu não tinha nem um pouco de fé, porque estava ali preocupado em sair daquela situação. E aí eu me sentia, foi por um momento assim de que a chuva aumentou muito e eu via a estrada toda alagada e não vi um lugar assim que eu tivesse condições de estar ali me refugiando, né? Não tinha um posto de gasolina, não tinha um acostamento. As estradas naquela época elas eram muito precárias, não tinha assim um acostamento que eu pudesse me refugiar, e também eu acho que não seria o suficiente nem que tivesse um acostamento, porque a estrada estava totalmente alagada. Então, eu caminhando ali com o carro naquela situação, e aquilo foi me deixando assim, muito tenso, porque eu não via nenhum tipo de condição ali naquele lugar para que eu pudesse me refugiar. E foi passando o tempo, foi passando, e aquilo foi me deixando cada vez mais assim, preocupado. Eu sei que eu passei um tempo muito longo ali naquela estrada, porque não tinha como parar, porque se eu parasse, eu pensei para mim, se eu paro, aquele carro pudesse enguiçar ali no meio daquele temporal e eu não tinha o que fazer. A estrada verdadeiramente você não via faixa, não via nada, era água pura. Então, quando eu estava já um bom tempo ali naquela situação, aquela temporal, e escureceu muito o tempo, né? Então eu continuei ali, caminhando com aquela situação toda. Eu sei que em um determinado momento eu falei, olha, eu estou nas mãos de Deus mesmo, porque eu não tinha condição de ter controle daquele carro, não tinha nenhuma condição de ter nenhum tipo de momento ali que eu pudesse dizer assim, não, eu estou no controle do carro, eu estou aqui, eu sei aonde eu estou indo. Eu não tinha esse controle. Então foi ali que eu vi a verdadeira situação em que você se encontra quando você acha que você pode fazer alguma coisa, e eu não podia. Eu estava ali nas mãos do Senhor, verdadeiramente nas mãos de Deus. Eu não tinha o menor controle, nem a menor condição de mudar nada ali naquela situação. Então eu me deparei o seguinte: acreditei naquele momento que não dependia da minha fé. Independente da minha fé, eu ia estar ali numa situação em que, se Deus não fosse por mim, eu acho que eu teria perecido ali, porque eu nunca vivenciei algo tão assim difícil, tão complicado. Então eu estou aqui para dizer para vocês que Deus, ele está no controle de toda a situação, independente da nossa fé ou não, né? Deus não precisa da nossa fé para agir na nossa vida. Então eu creio que foi uma prova que eu passei, e acho que num momento assim muito peculiar, que eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu vivi muito tempo em estrada, viajando, eu nunca tinha visto algo assim. Então é uma experiência que eu guardei para mim e que eu nunca tinha vivenciado. Hoje eu penso como que Deus já cuidava da minha vida naquela época, né? Deus já tinha um controle total da minha vida, mesmo que eu não tivesse toda essa situação. Então, irmãos, eu fico essa palavra para que nós possamos refletir verdadeiramente
nessa situação que você às vezes se encontra e não tem como controlar. Eu agradeço aí a Deus por toda essa situação. Deus tem cuidado da nossa vida. Muito obrigado. Uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Então vamos terminar esse nosso encontro orando no Espírito Santo antes de ministrarmos uma canção de adoração a Deus, abrindo nosso coração para que de fato a presença de Deus possa nos trazer experiências melhores e maiores, porque este é um tempo de avivamento para o seu coração. Oremos. Pai Celestial, diante de tantos testemunhos, Pai amado, pedimos que Tu sondes os nossos corações, intervenhas em nossas vidas, ó Pai, e guarda, Pai amado, os nossos corações em todo o tempo, Pai. Venha batizar Tua igreja com o Espírito Santo, venha trazer a Tua glória em cada casa, em cada família, porque nós queremos, ó Pai, um grande avivamento com a Tua presença, e por isso invocamos o nome do Teu Filho Jesus, entrando, aceitando este convite desta festa na Tua casa de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos juntos adorar. Entrei nos meus jardins, Colhi os meus perfumes. colhi os meus perfumes. Deus quer te dar coisas novas, igreja. Para te dar. Ele diz para a igreja: Ó noiva minha, diga para Deus. os teus perfumes. Diga para Ele. São suaves. O teu amor melhor do que o vinho. O teu Diga pra amor Deus. melhor do que o vinho. Os teus perfumes São suaves. São suaves. Diga para Deus. O teu amor, meu Deus. O teu amor melhor do que o vinho. Melhor do que Levante a o tua mão e vinho. diga para Deus: eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou deixar meu Igreja noivo amada, entrar. receba de Deus, igreja. Eu vou. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele. Vou ceiar com ele. Ao seu amor vou me entregar. Bom ter você conosco na conferência Festa do Sobrenatural. Amanhã, neste mesmo horário, juntos renovaremos esta festa na mesa da presença de Deus. Esperamos por você.